Você já correu para o pronto-socorro com o seu filho por conta da febre? Então esse vídeo é para você. Eu sou a doutora Ana, médica pediatra, e hoje eu vou te ajudar a entender um pouco melhor o que é a febre, quando medicar e quando de fato é necessário ir para o pronto-socorro. Bom, a febre é uma manifestação do organismo para tentar matar o vírus, a bactéria, ou seja, ela é uma resposta do corpo a algum quadro infeccioso. Então, ainda que a febre traga muita preocupação, ela não é a grande vilã da história. É como se o seu corpo aumentasse a temperatura para aquele vírus, para aquela bactéria que está ali no sangue do seu filho, não consiga sobreviver. Esse ambiente fica inóspito mesmo, e aí ela não consegue se multiplicar. Por isso que a febre não é uma vilã. A gente vai tratar a febre se ela vier acompanhada de alguns sinais específicos. Então, se seu filho está muito prostrado, muito abatido, ou está desconfortável, gemendo, com respiração acelerada, ou até se ele está começando a ficar um pouquinho mais roxinho, com a boca roxinha, com os dedinhos mais arroxeados, nesses casos você sempre vai tratar a febre. Se o seu filho está brincando, está aceitando líquidos, está ativo, você pode apenas observar a febre. Febre não é apenas um número ali no termômetro. E uma coisa que eu vejo muito que às vezes as mães ficam com medo é se a temperatura subir, vai ter crise convulsiva. Isso é uma coisa importante da gente entender. Primeiro, não é o valor da temperatura que determina a convulsão. Geralmente, a convulsão febril ela vai acontecer com uma variação rápida da temperatura, mesmo que o valor final seja um valor mais baixo. O segundo ponto que a gente precisa entender é que quem tem convulsão febril tem alguma predisposição genética para isso. Então não é toda criança que tem febre que vai apresentar convulsão febril. E o terceiro ponto que a gente precisa lembrar é que a crise convulsiva febril, na grande maioria das vezes, ela é benigna, não vai deixar nenhum tipo de sequela. Agora a gente já entendeu o que é febre, quando eu preciso medicar e os riscos associados à convulsão febril. O quarto ponto é quando levar meu filho para o pronto-socorro. Você precisa levar o seu filho para o pronto-socorro quando ele apresenta sinais de alarme ou sinais de gravidade. Quais são esses sinais? Primeiro, febre que dura mais de 3 dias. Geralmente, o ciclo viral ele tem esse padrão de duração de 72 horas. Por isso que a gente fica nessa tecla. Olha, febre que passa de 3 dias merece uma avaliação, porque a gente já sabe que a grande maioria dos vírus vem, faz uma infecção, causa uma febre por 3 dias, depois tudo se resolve. Quando isso se prolonga, é importante investigar ou outras causas de febre, ou às vezes infecções associadas à infecção viral que aconteceu. Outro ponto também que você precisa levar seu filho para o pronto-socorro é se ele apresentar desconforto para respirar. Então você sempre vai olhar 3 locais para saber se seu filho está cansado para respirar. O narizinho, ver se ele abre e fecha a abinha do nariz, aqui no pescoço, se ele está afundando, e na costelinha. E uma dica é sempre você olhar bem aqui do lado mesmo. Por quê? Porque nenéns, eles respiram com o abdômen. Então, algumas vezes, você vai achar que ele tá puxando a costelinha para respirar, mas ele só tá fazendo o padrão abdominal normal mesmo. Então, sempre olha aqui do lado. Se a barriga levanta e a costela afunda, ele tá cansado para respirar. Se ele apresenta cianose, então se ele tá roxinho, com a boca roxa, os dedinhos, tanto das mãos quanto do pé roxo. Se ele tá recusando o líquido, então se ele não aceita nada, nem mamadeira, nem peito, nem água, ou se essa febre está persistindo apesar de você dar o remédio. E aqui é importante desmistificar uma confusão que geralmente acontece. A febre, se é um quadro viral ou um quadro bacteriano que seja, ela vai ter esse padrão de retornar. Então, por exemplo, seu filho começou a ter febre às 10 da manhã, você foi lá e deu um antitérmico. Aí, quando foi 16 horas, a febre voltou, esse padrão é o padrão habitual de um ciclo infeccioso. A gente fala de uma febre que não cede quando a gente está querendo dizer assim: você deu remédio para febre às 10 da manhã, meio-dia ele continua febril, 14 horas ele continua febril. Então você não teve um sossego da febre. Nesses casos, precisa procurar o atendimento. E se ele apresentar algum sinal de irritação ou de sonolência excessivo, isso pode indicar um comprometimento neurológico e às vezes indicar uma infecção mais grave.
E por fim, no caso de crise convulsiva febril, ainda que seja uma crise benigna, ela precisa passar por avaliação médica e algumas vezes até por solicitação de exames. Com relação a qual remédio você vai dar, o ideal é que você procure a orientação do seu pediatra para você saber a dose adequada e qual remédio se encaixa mais na situação do seu filho, porque existem alguns remédios que às vezes não vão poder ser dados com doenças específicas. Então, você já sabia de todas essas informações sobre a febre? Tem alguém que você gostaria que soubesse também? Então compartilhe esse vídeo com ela para que a febre deixe de ser a vilão e não se esqueça de se inscrever no canal.